Existe um termo na filosofia que é relacionado aos pensadores do desmascaramento, ou que te ajudam num processo de desmascaramento. Quem seriam eles? Karl Marx, Nietzsche e Freud. Marx e Nietzsche te ajudam numa espécie de saída da própria ideia de natureza humana, como se fosse um ser totalmente consciente. O Marx, na ideia de classe social, na ideia da própria ideologia, consegue entender que o ser humano é preso em amarras feitas pelas classes sociais e ajuda a fundar inclusive a ciência e a sociologia. O Nietzsche, quando ele vai questionar a própria racionalidade humana, questionar o apelo à moralidade, também faz um papel semelhante, nos seus conceitos de vontade e potência, de que a própria moral cristã, platônica, durante muito tempo, alijou o ser humano daquilo que ele tem de melhor. Em Freud, a questão é a concepção do conceito de inconsciência. A inconsciência é o espaço das ações do ser humano do qual nós não temos controle. Então, mais uma porrada na direção daquilo que o próprio Schopenhauer já tinha começado. O ser humano não é totalmente racional. Leibniz já falava de um espaço de inconsciência quando ele falava das mônadas, e que existem coisas que não são totalmente legíveis para o ser humano, discordando de Descartes. Mas aqui o nível é outro. O espaço da inconsciência é tamanho que manifestação das coisas que nós fazemos de maneira consciente são traçadas e talvez até manipuladas na sua grande maioria por coisas do inconsciente. O Freud vai entender que ele tem dois modelos de concepção da mente humana, de compreensão da mente humana. O primeiro modelo é mais simples. Ele vai dividir a mente humana e você pega a metáfora do iceberg, que é a mais popular, e eu tenho ali a camada consciente, que é a camada superior e menor. Eu tenho uma camada intermediária, que é a camada do pré-consciente, e a camada maior, que é a camada do inconsciente. Na camada consciente é a camada que você sabe as suas ações, onde você é senhor de si, a capacidade racional do ser humano de autorreconhecimento sobre si próprio. Essa racionalidade matemática que você tanto gosta de aferir, que a gente tanto esbanjou durante o iluminismo, estaria nesse âmbito da consciência. O pré-consciente é a camada intermediária, aquilo que a gente consegue lembrar com alguma dificuldade, sabe? Aquilo que você consegue pensar um pouquinho e lembrar, ou que você se pega lembrando com alguma referência de alguma outra situação externa. Tudo que você consegue lembrar com algum esforço está alocado no pré-consciente. O inconsciente, que é a maior parte da tua mente, essa informação relevante, é a parte das informações que você não tem acesso, ou porque foram reprimidas, ou porque foram resultados de traumas. A repressão pode ser uma coisa natural que acontece durante as fases da tua vida, durante a tua infância. Você pode ter reprimido numa situação específica. Daí que coisas como o complexo de Édipo não estão à tona na nossa vida maior, nossa vida adulta, porque elas foram reprimidas num processo totalmente natural. O interessante do Freud, então, é que ele coloca o ser humano como alguém jogado no espaço e que não é totalmente senhor das suas ações. E que manifestações dessas ações do inconsciente acontecem o tempo todo. Que apesar de eu não saber o que está no meu inconsciente, ele é uma espécie de panela de pressão em que as coisas ficam borbulhando o tempo todo. Essas bolhas estourando são manifestações do inconsciente que nunca mesmo são claras o suficiente. O momento talvez de mais clareza das manifestações do inconsciente seja no sonho, onde Freud tentou explicar que deveriam ser interpretados. Agora, tome muito cuidado, não confunde inconsciente com subconsciente. O próprio termo é diferente. O subconsciente seria alguma coisa que você talvez conseguisse lembrar. O inconsciente é algo que com certeza você não sabe. Por isso não fica achando que algo está no teu inconsciente. Geralmente isso é feito por um analista. Daí que o Freud criou um novo campo do saber, a psicanálise, a análise da mente. O Freud não é psicólogo de formação. O campo que ele cria é um campo novo, um campo que ele surge através dos estudos de neurologia. Outra configuração mental que o Freud fez é complementar esse primeiro campo de pré-consciente, inconsciente e consciente lá em cima, que é um campo das três fases da personalidade, aquilo que compõe a personalidade do ser humano: o id, o ego e o superego, ou isso, o eu e o supereu. Isso depende da nomenclatura que você vai usar, da mais recente para a mais clássica do Freud. Basicamente, vou da primeira formação para a mais recente. Primeiro que se forma no ser humano é o id. O id é a parte natural, a parte animalesca, a parte que uma criança é, por exemplo, a criança nasceu e ela é totalmente id, ela é totalmente selvagem. Aqui, o centro é o princípio do prazer. A ideia é saciar os prazeres. A criança não raciocina sobre quando não deve suprir seus prazeres, ela quer apenas sentir o prazer e ponto. Nesse momento, o que não existe aqui é uma espécie de agente coercitivo. Esse agente se forma na concepção do eu, ou do ego. O ego é o que forma a estrutura que vai ser basicamente o juiz das tuas ações. Ele vai se formar a partir do momento que o ser humano tem que se controlar.
ele tem que controlar as ações de quando ele pode sentir prazer e quando ele não pode. Só que essa estrutura ainda vai ser elevada, na verdade ela vai ser meio que elevada ao quadrado, elevada ao cubo, vai ser exagerada. Uma estrutura que o Freud vai chamar lá na frente, que vai caracterizar a vida adulta como um todo, né, de superego ou supereu. Isso é a instância da sociedade. Então olha como é que ficou o nosso mapa até agora. Eu tenho o eu no centro, que é o juiz das ações, que ele é semi-consciente, não totalmente consciente, mas nem totalmente inconsciente. Eu tenho o id, que é a parte selvagem, que é totalmente inconsciente. Eu tenho o superego, né? O superego também está nas duas instâncias, tanto da inconsciência quanto do processo consciente. O superego pode ser simbolizado pelas expressões da sociedade como um todo, representa os valores morais. É basicamente um sensor. Ele que vai dizer que você não vai fazer as coisas o tempo todo. O id está pulando dizendo que você tem que atender os seus prazeres. O superego diz que não, que você não tem que atender os seus prazeres. Quem que vai estar decidindo essa parada na teoria? Na teoria quem vai estar decidindo é o ego. É o ego que vai acabar decidindo inclinar para um lado ou para o outro. O problema é que essa metáfora não é tão simples assim. Fica parecendo que o ego é você mesmo. Que sabendo qual é o seu ego, você é o que você é. Na metáfora do Freud ele imaginou um cavalo com rédeas e uma pessoa em cima. Nessa metáfora, o id é o cavalo. Qual é o problema? É que apesar de dar uma ideia de que quem está guiando, que é o ego, parecer guiar o cavalo para onde ele quer, o cavalo pode simplesmente sair por aí. O cavalo pode sair desinvestando numa direção qualquer. Então lembra sempre que nessa relação que parece muito equilibrada, o id tem muita força, porque ele é o processo mental mais antigo, porque ele está no inconsciente totalmente. Então pode parecer muitas das vezes que nós estamos guiando a situação, quando na verdade estamos sendo guiados apenas pelo id. Então o importante é perceber que o eu é o centro, é aquele cara que tende a guiar, mas que não necessariamente vai guiar sempre as relações desse estado da personalidade. Uma pessoa saudável, ela seria para o Freud uma pessoa que tem um eu fortalecido. E a psicanálise, na verdade, viria para isso, né? Para fortalecer o eu e saber quando dar uma guinada para a esquerda, buscando o id, buscando esse lado prazeroso, o lado que quer saciar esses prazeres, e o outro lado buscando o ego, buscando o sensor, buscando os centros da moralidade, que também são necessários na vida adulta. É isso, gente. Até a próxima aula. Valeu!